Quantas vezes você já se sentiu sozinho, como se Deus tivesse se esquecido de você, como se suas orações voltassem sem resposta? Você dobra os joelhos, chora, pede, espera, e nada muda. Já sentiu que está lutando sozinho, que ninguém te entende, que até Deus está em silêncio? Mas e se eu te dissesse que o silêncio de Deus não é rejeição, é preparação? Lembra de José, vendido, preso injustamente, esquecido por anos? Onde estava Deus durante tudo isso? Trabalhando nos bastidores, preparando o trono, o tempo, o cenário para exaltá-lo como governador do Egito. Porque Deus não se esquece. Ele age no tempo certo. E o tempo certo não é o nosso tempo. Talvez hoje você esteja numa prisão emocional. Num deserto silencioso onde tudo parece seco, talvez seu casamento esteja por um fio, suas finanças desabando, seus sonhos se desfazendo. Mas Deus ainda está aí, no silêncio, na lágrima, no fôlego cansado. Desafio. Durante os próximos 7 dias, ore de manhã e à noite. Mesmo sem forças, diga: Deus, eu confio que o Senhor ainda está trabalhando, mesmo que eu não veja nada. Você vai se surpreender com o que mudará. Tem dias em que o silêncio grita mais alto que qualquer barulho. Você já se sentiu falando com as paredes, como se Deus tivesse se afastado? Você ora, mas parece que ninguém está ouvindo. Chora, mas ninguém percebe. Sorri por fora, mas por dentro está cansado. Pergunta: onde está Deus? Talvez você esteja cansado de lutar, de esperar, de acreditar. Já tentou de tudo, buscou ajuda, se humilhou, perdeu o sono e gritou no travesseiro. E agora está à beira de desistir. Mas só porque Deus está em silêncio, não significa que Ele te abandonou. A Bíblia tem histórias de silêncio. Antes de Jesus nascer, houve mais de 400 anos de silêncio profético. 4 séculos em que o povo clamava e parecia não haver resposta. Onde estava Deus? Preparando o maior plano de amor da história. Talvez você esteja vivendo seu próprio deserto de 400 anos. Dias que parecem eternos, orações que não saem do lugar, mesma luta, mesma espera. Mas o silêncio é o intervalo entre plantar e florescer. Você já pensou quantas vezes planta sem ver nada? Mas debaixo da terra, algo está acontecendo. Raízes crescem, a estrutura é fortalecida. Deus trabalha assim. Enquanto você acha que nada muda, Ele molda seu caráter, cura feridas, fecha portas perigosas e desenha novos caminhos. Veja a história de José. Traído pelos irmãos, vendido, preso injustamente, esquecido por anos. Tudo parecia abandono, silêncio, injustiça. Mas a Bíblia diz: o Senhor estava com José. Mesmo na prisão, mesmo no fundo do poço, mesmo quando tudo parecia dar errado. E quando o tempo certo chegou, Deus o levantou como governador do Egito, e aquilo que era motivo de dor se transformou no palco da maior reviravolta. Você consegue imaginar se José tivesse desistido um mês antes da libertação? Quantos de nós paramos um passo antes do milagre? Quantos desistem no último capítulo? E sabe por quê? Porque o cansaço é real, porque a dor é real e porque a espera desgasta. E ninguém te ensinou a lidar com promessas que demoram. Mas deixa eu te lembrar. Deus não está atrasado. Ele está te preparando. Às vezes você pede para ser promovido, mas ainda não tem estrutura para carregar o peso da responsabilidade que vem com isso. Às vezes você pede por um relacionamento abençoado, mas ainda está curando feridas que poderiam contaminar essa relação. Às vezes você pede prosperidade, mas ainda não aprendeu a administrar o que já tem em mãos com sabedoria e gratidão. Deus te ama tanto que prefere atrasar a bênção do que te entregar algo antes da hora e ver tudo desmoronar depois. Isso não é crueldade, isso é cuidado. É como um pai que diz não agora para o filho, porque sabe que o agora pode machucar. E eu sei, é difícil esperar quando o coração está desesperado e tudo ao seu redor parece avançar enquanto você permanece parado. Você já se perguntou, por que parece que tudo dá certo para os outros, menos para mim? Mas o tempo de cada um é diferente. O que chega rápido, vai embora rápido, mas o que é plantado com fé, regado com lágrimas e forjado no silêncio, fica. Se hoje você sente que está sozinho, que ninguém te entende, que ninguém te escuta, lembre-se, Deus está mais perto do que nunca. Ele vê o que ninguém vê.
Ouve o que você não consegue nem dizer e já está preparando a resposta. Só não desista antes dela chegar. Sabe o que acontece quando você continua mesmo sem ver? Você mostra para Deus que confia nele e não nas circunstâncias. E essa fé muda tudo. Desafio para você. Durante os próximos 7 dias, mesmo que esteja cansado, ore com fé. Não precisa ser uma oração longa, apenas diga: Deus, eu confio que o Senhor ainda está trabalhando. Mesmo no silêncio, eu creio. Diga isso ao acordar e diga isso antes de dormir. E, se possível, escreva num papel e cole no espelho, na geladeira, no volante do carro. Faça isso por 7 dias e perceba o que muda. Não apenas ao seu redor, mas dentro de você, onde Deus age com mais profundidade. Porque às vezes, o maior milagre não é a resposta que vem, é a força que você descobre que já tinha para continuar. Não, você não vai desistir. Não hoje. Não depois dessa mensagem. Porque o silêncio de Deus não é o fim da história. É só a preparação para a parte mais linda dela. Tem momentos em que tudo desmorona e a vergonha parece maior que a esperança. Você se olha no espelho e quase não se reconhece, porque o que te define agora não são mais os sonhos que você tinha, mas os erros que cometeu. E aí vem aquele pensamento sufocante. Será que ainda tem jeito para mim? É difícil encarar o peso das decisões erradas. Talvez você tenha magoado alguém que amava, feito escolhas que te trouxeram para um lugar de dor, de arrependimento profundo. Talvez você tenha se envolvido em algo que hoje te destrói por dentro, mas na época parecia a única saída possível. Você se culpa, você se julga, você se esconde. Mas Deus continua te vendo com os olhos de amor e esperança. Mas eu quero te dizer uma verdade que talvez ninguém tenha tido coragem de te lembrar. As suas quedas não definem quem você é. A Bíblia nos mostra isso com clareza. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, aquele que andou sobre as águas, que viu milagres, negou Jesus 3 vezes. 3 vezes. E não foi por ódio. Foi por medo, porque ele vacilou, porque ele era humano. Depois disso, Pedro chorou amargamente, se isolou e se afundou em culpa. Imagina o que passou pela cabeça dele. Eu traí o homem que acreditou em mim. Como posso me perdoar? Talvez você esteja vivendo o mesmo ciclo. Talvez você se pergunte: como posso olhar para mim mesmo depois do que fiz? Mas olha o que Jesus fez com Pedro depois da ressurreição. Não o repreendeu, não o humilhou. Jesus restaurou Pedro com amor, com perguntas que curaram, não que feriram. E Pedro, aquele mesmo Pedro que negou Jesus, foi o primeiro a se levantar e pregar com ousadia. E naquele dia, mais de 3.000 pessoas foram salvas. Você entende o que isso significa? Que a sua falha de hoje pode ser o testemunho que vai transformar vidas amanhã. Mas para isso acontecer, você precisa fazer uma escolha. Vai permanecer no chão ou vai se levantar? Porque sim, a queda dói. Mas continuar no chão te mata por dentro. A vergonha paralisa, o medo cala, a culpa afasta. E é isso que o inimigo quer, que você se esconda, que acredite que já era, que aceite que não tem mais volta. Mas Deus diz o contrário. Vem como você está. Eu não te escolhi porque você era perfeito. Eu te escolhi porque sabia quem você pode se tornar. Você sabia que a maioria das pessoas carrega feridas escondidas? Que por trás de muitos sorrisos existe alguém tentando não desabar? Quantas vezes você já se viu rindo entre amigos, mas sentindo um vazio imenso? Quantas vezes se distraiu com redes sociais, festas ou trabalho para fugir da dor? Mas nenhum desses atalhos cura a alma. Só Deus cura. E Ele não está esperando que você se arrume primeiro para depois vir até Ele. Ele te quer agora. Contudo, você não precisa se esconder. Ele já viu tudo, quando você errou, chorou e pensou em desistir. E ainda assim, Ele está te chamando, porque o amor dele não depende do seu desempenho. Você já ouviu falar da Oprah Winfrey? Foi abusada, engravidou aos 14 anos, perdeu o bebê, foi rejeitada, mas usou a dor como força e se tornou uma das mais influentes do mundo. E se ela tivesse acreditado que o passado anulava o futuro? E se é isso que você está fazendo agora? Você não é o seu erro. Você é alguém que Deus escolheu para viver algo novo. Mas entenda, restauração dói. Encarar o passado exige coragem.
Talvez você chore. Talvez precise perdoar, pedir perdão ou abrir mão do que te prende. Mas depois disso, vem o recomeço. E não importa quantas vezes você caiu, o que importa é a sua disposição de se levantar com mais sabedoria, mais humildade e mais dependência de Deus. Às vezes, o fundo do poço é o único lugar onde a gente para de olhar para o próprio orgulho e começa a olhar para cima. E ali, nesse lugar onde parece que tudo acabou, Deus começa a reconstruir. Mas Ele só pode reconstruir se você entregar os destroços. Você está disposto a fazer isso? Talvez hoje seja o momento de voltar para Deus, de se perdoar, de aceitar que a graça cobre o que a culpa destruiu e de acreditar que ainda há esperança para sua história. Você não está sozinho e não está acabado. Você só está em processo, e todo processo que Deus começa, Ele termina, e termina bem melhor do que você imagina. Tem algo que talvez você nunca tenha parado para pensar, mas que precisa ouvir hoje. Deus pode te usar exatamente como você é, com o que você tem, onde você está, mesmo que você se ache pequeno. Mesmo que você se sinta incapaz, mesmo que o mundo tenha dito o contrário. Quantas vezes você já se comparou com alguém e achou que nunca seria capaz de alcançar nada grande? Quantas vezes você olhou para sua realidade e pensou: eu não tenho o suficiente, não sou bom o bastante, não tenho estudo, não tenho dinheiro, não tenho talento. Mas deixa eu te lembrar de uma verdade simples e poderosa. Deus nunca precisou de muito para fazer o impossível. Ele só precisa de um coração disponível. A Bíblia nos mostra isso de maneira linda. Quando Jesus estava diante de uma multidão faminta e os discípulos disseram que não havia comida, o que ele pediu? Não foi um banquete, nem cestas cheias de provisão. Ele apenas perguntou: o que vocês têm? E o que eles tinham? Apenas 5 pães e 2 peixinhos. Pouco, ridiculamente pouco diante da necessidade de milhares de pessoas. Mas nas mãos de Jesus foi mais que suficiente. Sabe o que isso significa? Que o pouco nas mãos certas se torna abundância, e isso serve para a sua vida hoje. Você pode achar que só tem uma ideia pequena, um talento simples, um recurso limitado. Mas se você entregar nas mãos de Deus, Ele pode multiplicar, abrir portas, te levar a lugares que você nunca imaginou. Quantas pessoas estão paralisadas porque acham que precisam estar prontas para começar? Quantas adiam projetos, sonhos, vocações porque acreditam que ainda não têm tudo o que é necessário? Mas e se Deus estiver te pedindo exatamente isso que você já tem? Você conhece a história de Davi? Um menino, pastor de ovelhas, esquecido pela própria família, enquanto os irmãos estavam na guerra, ele estava no campo. E foi ali, no anonimato, que ele aprendeu a tocar harpa, a enfrentar leões, a confiar em Deus. Então, quando o gigante Golias apareceu, todos os soldados estavam armados, treinados, com escudos e espadas. Davi só tinha uma funda e 5 pedras, mas ele tinha fé. E isso foi o suficiente para derrubar o maior obstáculo do seu povo. Talvez Deus tenha te colocado de lado porque estava te preparando em segredo. O processo no anonimato, na simplicidade, na escassez, é onde Deus molda os instrumentos mais poderosos. É lá naquele emprego que ninguém valoriza, naquela rotina cansativa, naquela batalha que você enfrenta sozinho. É ali que Deus está te treinando. Você pode achar que ninguém vê o seu esforço, que ninguém reconhece seu valor, que você está perdendo tempo, mas Deus vê e Ele nunca desperdiça um tempo de preparação. Sabe aquela mãe que acorda cedo, cuida da casa, dos filhos, trabalha e ainda tenta manter a fé em meio ao cansaço? Deus vê. Sabe aquele jovem que luta contra a ansiedade, contra a insegurança, que tem sonhos grandes, mas sente medo de fracassar? Deus está com ele. Sabe aquele pai de família que, mesmo enfrentando dívidas e pressões, ainda levanta todo dia e luta para dar o melhor para os filhos? Isso tem valor. Você não precisa ser famoso para ser valioso. Você não precisa ser perfeito para ser útil. Você só precisa estar disponível. Você conhece a cantora Aline Barros? Ela começou cantando em igrejas, em pequenos eventos, sem glamour, sem grandes holofotes. Mas ela foi fiel no pouco, e Deus a honrou. Hoje sua voz alcança milhões e transforma vidas com mensagens de fé e esperança. E se ela tivesse desistido no começo por achar que sua voz era pequena demais? E se você está fazendo isso com o seu dom agora? Talvez você pinte, escreva,
toque um instrumento, fale bem, saiba cuidar de pessoas, tenha um dom para ensinar ou apenas saiba ouvir, mas nunca deu valor ao que tem porque o mundo te fez acreditar que você só importa quando tem números, seguidores, diplomas, fama. Mas o céu não se impressiona com isso. Deus procura corações, não perfis. Você quer ver transformação? Comece usando o que você tem. Mesmo que pareça pouco, comece onde está. Com quem está ao seu redor. Às vezes, o seu sorriso pode ser a cura de alguém. Às vezes, a sua história pode ser a chave para libertar outro coração. Às vezes, a sua atitude simples pode ser uma ponte para o milagre. Desafio para você. Pegue algo que você tem, seu dom, seu tempo, sua atenção, e use nos próximos 3 dias para abençoar alguém. Pode ser uma mensagem de apoio, uma oração, uma ajuda prática. Faça isso como quem entrega seus pães e peixes nas mãos de Jesus. E observe como ele multiplica. Você vai perceber que nunca foi sobre quantidade, sempre foi sobre entrega. Então pare de se esconder, pare de se diminuir, pare de esperar o momento certo. O momento é agora. O que você tem já é o bastante. Deus quer usar isso agora. Você só precisa crer e dar o primeiro passo. Tem momentos em que a dor é tão profunda que as palavras somem e a alma grita em silêncio. Tudo dentro de você só quer fugir, sair correndo, desaparecer. Quantas vezes você já pensou que não aguentava mais? Quantas vezes você deitou à noite com a esperança de que o amanhã não viesse? Se você já sentiu isso, saiba que não está sozinho. Essa dor silenciosa, esse vazio no peito, essa sensação de que está tudo pesado demais. Isso é mais comum do que parece, só que ninguém fala. As pessoas escondem, mas por dentro estão implorando por um alívio, por um sinal, por uma razão para continuar. E talvez seja esse o seu momento. Talvez você esteja ouvindo isso no limite, segurando os pedaços do seu coração, tentando encontrar alguma luz no meio da escuridão. Escuta com atenção. A sua dor não é o fim da sua história. O que você está vivendo agora, por mais duro que pareça, pode ter um propósito maior. Pode parecer impossível de acreditar, mas é real. Existe propósito até na sua dor. Jesus, o Filho de Deus, também enfrentou dor profunda. No jardim do Getsêmani, ele sabia o que viria. Sabia da cruz, da humilhação, do abandono. E o que ele fez? Se ajoelhou e disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade, e não a minha. Você consegue sentir o peso dessa oração? Jesus, o Salvador, suou sangue de tanta angústia. Ele não ignorou a dor, ele sentiu, enfrentou e mesmo assim continuou. Ele sabia que havia algo maior do outro lado, a nossa salvação. E da mesma forma, você também está carregando algo que pode gerar vida para outros. A sua dor pode se transformar em testemunho, a sua luta pode se transformar em cura, o seu vale pode se transformar em ponte para alguém que vem atrás de você. Mas para isso, você precisa fazer o mais difícil: não desistir. Sim, é mais fácil parar. É mais fácil se entregar ao desânimo. É mais fácil se esconder. Mas o que vem fácil, vai embora fácil. O que é eterno, o que tem propósito, o que carrega o toque de Deus. Isso custa, isso dói, mas vale cada lágrima. Talvez ninguém saiba o que você carrega. Talvez você seja o pilar da família, aquele que todos acham forte, mas por dentro está despedaçado. Ou talvez você tenha perdido alguém que amava. Talvez esteja lidando com uma enfermidade, com uma crise financeira, com um coração traído. Talvez tudo o que você queria era uma chance de recomeçar. Deus está te dando essa chance agora. Você já ouviu falar do Nick Vujicic? Nasceu sem braços e sem pernas, tentou se matar aos 10 anos, sofreu bullying, sentiu-se rejeitado, imagina o nível de dor. Mas quando ele decidiu entregar sua vida nas mãos de Deus, tudo mudou. Hoje ele viaja o mundo dizendo: sem braços, sem pernas, sem limites. Milhares de pessoas já desistiram do suicídio por causa do testemunho dele. O que isso te mostra? Que não importa o quão escuro esteja o túnel, a luz sempre volta. Mas ela não está do lado de fora, ela começa dentro de você, na sua fé, na sua decisão de continuar mesmo sem forças. Você não precisa enxergar o caminho inteiro, só precisa dar o próximo passo. E se tudo o que você conseguir fazer hoje for não desistir
Isso já é vitória. Isso já é fé. Isso já é resistência. E talvez você me diga, mas eu não vejo saída. Já tentei de tudo. Então agora tenta uma coisa. Entrega. Entrega o controle, entrega o medo, entrega a dor, entrega os porquês. Dobre os joelhos, ou se não conseguir, apenas feche os olhos e diga: Deus, eu não sei mais o que fazer, mas eu coloco tudo nas tuas mãos. Me ajuda, me segura, me mostra que ainda tem esperança. E sabe o que vai acontecer? Talvez não seja um milagre imediato, talvez não seja uma mudança visível, mas dentro de você, algo começa a nascer. Uma força, uma paz, uma chama, porque onde entra a presença de Deus, a dor perde força. Onde Ele toca, a vida volta a florescer. Você não foi criado por acaso, você não está vivo por coincidência. Você está aqui porque ainda existe algo lindo, algo poderoso, algo eterno para viver. Não se entregue agora. O céu está lutando por você. Se esse vídeo chegou até você, é porque Deus te ouviu. Ele sabe onde você está. Ele conhece suas lágrimas e Ele está dizendo: Filho, filha, ainda tem promessa, ainda tem vida, ainda tem um propósito. Você acredita nisso? Então respira fundo, chore se for preciso, mas não desista. A dor vai passar e o que Deus tem para você do outro lado. Vai valer cada passo que você deu para continuar. Você é mais forte do que pensa, e com Deus do seu lado, você vai vencer.